estou num banquinho aqui que você não tem ideia, vai dar trabalho, minha coluna, vai dar certo. Deixa eu começar a gravar. Massa, gravando. Então, pessoal, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, é uma satisfação a gente estar dando continuidade ao nosso conteúdo. Hoje, né, o nosso último conteúdo da imunologia. Na verdade, a gente já começou esse último conteúdo em aulas passadas, né? Só que esse conteúdo é uma continuidade desse último assunto. Então, hoje, a gente vai falar sobre HIV e AIDS, tá certo? Professor, eu achava que era a mesma coisa. Não, gente. HIV é uma coisa e AIDS é outra, tá? A AIDS, gente, ela é provocada a partir de uma infecção do HIV, tá certo? Então, olha aqui, ó. Em relação à síndrome da imunodeficiência adquirida, né, que é a famosa AIDS, ela é provocada pela infecção do HIV. Gente, anota isso. Nem todo mundo que é portador de HIV tem AIDS, ok? Para a gente dizer que o paciente ele tem AIDS, existem características, ok, que são peculiares para poder a gente afirmar que o paciente tem AIDS, tá certo? Uma delas é o seguinte: os leucócitos vão estar menor do que 200 células por microlitro, tá? Em específico, o linfócito CD4, tá? Os linfócitos TCD4, gente, precisam estar em uma concentração muito baixa para a gente poder dizer que o paciente tem AIDS. Essa quantidade é quando essas células, né, esses linfócitos TCD4, estão menores do que 200 células por milímetro cúbico, que é a mesma coisa que microlitro, ok? Então, gente, vocês já sabem que o linfócito TCD4 é uma célula de defesa. Se ele está em uma quantidade muito baixa, é uma característica de quê? Que o paciente ele tem uma imunossupressão profunda. O que é imunossupressão, gente? É quando o sistema imune está deficiente. É quando o sistema imune está comprometido. Ok? Então, a AIDS, ela acontece quando o sistema imune do paciente, digamos assim, gente, está defasado. Tá bugado. Como diz no Ceará, tá bichado. Ok? Tá fraco. Tá certo? Quando você compra alguma coisa da China, você diz, esse celular é bichado, não presta não. Esse celular é porcaria, não presta não. A mesma coisa vai acontecer com o sistema imune. Ok? Quando o paciente ele não faz o tratamento adequado para o HIV, ele pode entrar nesse quadro. O vírus domina o corpo do paciente, destrói os linfócitos TCD4, e aí a gente vai ter uma queda desses linfócitos. Quando esses linfócitos caem em grande quantidade, o paciente entra em imunossupressão. Gente, o sistema imune do paciente agora está como? Diminuído. Quando o paciente está diminuído, gente, ele está propenso ao quê? Ter infecções de outros tipos, ok? Que a gente chama de infecções oportunistas. Tá? A gente muitas vezes fala que o paciente não morre de HIV. A gente fala que o paciente morre a partir de uma consequência, que muitas vezes, gente, é uma gripe, muitas vezes é uma tuberculose, pode ser uma infecção por fungos, tá? Que normalmente não teriam tanto problema se o paciente tivesse com o sistema imune normal. Como o sistema imune está baixo, então, o paciente agora pode desenvolver outras doenças, né? Então, a gente diz que o paciente pode adquirir infecções oportunistas, tá? O que é isso, gente? Essas infecções observam uma oportunidade, que é o quê? O corpo do paciente fraco. E aí elas podem se alojar e causar doenças, ok? Quando o paciente ele tem também essa imunossupressão, o paciente ele pode também desenvolver quadros tumorais, tá? Para quem não sabe, gente, o sistema imune, a gente não chegou a falar disso porque não está na mente de vocês, mas o sistema imune também regula o processo de células tumorais, ele destrói células tumorais. Eu até falei por cima, né, no caso daquele beijo da morte da célula NK, então, o nosso sistema imune também combate células tumorais, ok? Quando ele está fraco,
as células tumorais podem o quê? Se desenvolver com maior eficiência, causando também tumores. Ok? Uma outra característica, né, dessa imunossupressão é de haver uma degeneração do sistema nervoso central. Então, o paciente ele vai ter problema no sistema imune e a nível do sistema nervoso também. Ok? O HIV, gente, que é o vírus, né, causador da AIDS, quando o paciente tem essa imunossupressão, foi identificado pela primeira vez nos anos 80, tá certo? Então, a primeira vez que foi identificado esse vírus, tá, foi na década de 80. Não necessariamente ele nasceu na década de 80, né? Foi a partir do momento que a gente conseguiu identificar que era a AIDS, perdão, que era o HIV que causava determinada doença, tá? Então, o que é que esse vírus faz, gente? Ó, ele infecta os linfócitos TCD4, também chamados de linfócitos T auxiliares, tá? Também são capazes de infectar macrófagos e células dendríticas, que vocês já sabem, gente, que qual a função dessas células? São células apresentadoras de antígeno, são células que fagocitam micro-organismos. Então, elas também destroem esse importante mecanismo de defesa, tanto na imunidade inata, dentro do processo de fagocitose, como na imunidade adquirida, né, como célula apresentadora de antígeno. Por isso que o paciente ele tende a ter uma imunossupressão. O sistema imune vai estar o quê? Bichado, vai estar bugado, vai estar fraco, ok? Propenso a infecções oportunistas, ok? Então, ó, por que é tão complicado quando esse vírus ele destrói a célula TCD4? Porque essa célula, gente, ela desempenha um papel extremamente importante, ó, na resposta imune. Por quê? Vocês já viram que o linfócito TCD4 ele estimula outras células de defesa. Então, eu falei aqui para vocês, já na imunologia, que o linfócito T, do tipo CD4, ele produz o que, gente? Citocinas. Por exemplo, ele produz citocinas para capacitar macrófago a destruir micro-organismo. Como, por exemplo, ele induz o que? A produção de interferogama, que vai capacitar o macrófago a destruir o micro-organismo. Eu falei também que esses linfócitos TCD4 produzem citocinas que vão estimular o linfócito B a produzir anticorpos. Então, se eu destruir o linfócito TCD4, gente, eu meio que bugo boa parte do sistema, porque ele é importante na comunicação com outras células, ok? E aí, gente, tanto na década de 80 como hoje em dia, tá? Essa é uma doença, tá? Que tem elevado índice de morbidade e de mortalidade, tá? Então, estudos epidemiológicos mostram que infecção por HIV causa entre 22 milhões, perdão, em relação à epidemiologia, a gente tem milhões de mortes associadas a esse vírus, ok? Então, estima-se que a gente tem, em média, aí entre 50 e 60 milhões de pessoas que já foram infectadas por essa doença, ok? E a gente tem aproximadamente 22 milhões de pessoas que já morreram por conta do HIV. Então, é uma doença, gente, que mata muita gente, tá certo? Esse vírus, tá, do HIV, que é chamado também de vírus da imunodeficiência humana, ele entra na classe dos retrovírus, tá certo? Então, eles apresentam aquela enzima chamada de transcriptase reversa, ok? Em relação à família desses vírus, eles são classificados como lentivírus, tá? Lentivírus, né, lembra de lento. Então, ele faz parte dessa família exatamente porque a progressão dela é lenta. Quando a pessoa tem HIV, ela não adquire AIDS do dia para a noite. A progressão dessa doença, até o paciente desenvolver a AIDS, ela é lenta. Ela vai acontecendo de forma gradual, aos poucos, tá certo? Um detalhe, gente, existem dois tipos de vírus da AIDS, tá? Na verdade, de vírus HIV, que é o HIV do tipo 1 e a gente tem o HIV do tipo 2, tá certo? Então, existem dois tipos de vírus. O mais comum, gente, digamos assim, o mais propenso a desenvolver AIDS no paciente é o HIV do tipo 1, tá? O caso mais comum, né? O maior responsável pelo desenvolvimento da AIDS, ok? O tipo 2 não. O tipo 2 provoca AIDS, professor? Provoca.
mas é como se ele fosse, gente, menos agressivo, digamos assim. Então, o HIV do tipo 2, o desenvolvimento da AIDS, ele tende a ser muito mais lento do que quando comparado a um paciente que tem HIV do tipo 1. Tá certo? O que é que difere, professor, um do outro? A estrutura genômica, então, os genes, tá, responsáveis pela produção de determinadas proteínas virais, tá? E também a antigenicidade, ou seja, a capacidade de despertar uma resposta imunológica. Eu não vou entrar em detalhes muito sobre a estrutura do vírus, tá? Mas aqui a gente tem a estrutura do HIV do tipo 1, tá certo? Na realidade, o que vai mudar em relação ao tipo 1 ao tipo 2 são as glicoproteínas, tá? Então, o que é que acontece? Esse vírus, ele apresenta duas fitas de RNA, tá certo? Idênticas, fitas simples de RNA. Então, aqui, ó, a gente tem em amarelo, ó, duas fitinhas de RNA, ok? Esse vírus também vai apresentar a famosa enzima transcriptase reversa. O que é que essa enzima vai fazer? Dentro do processo de replicação viral, essa enzima vai converter RNA em DNA complementar. Ok? Esse vírus também apresenta enzima da classe das proteases e das integrases, tá certo? Ela apresenta um capsídeo viral, tá? Que a gente chama de antígeno P24. Então, essa estruturazinha aqui, ó, deixa eu ampliar para vocês. Tá vendo essa estruturazinha laranja que está ao redor aqui que aparenta, não sei que formato é esse aí. Lembra meio que um sino, tá? Essa estrutura laranja, gente, é o capsídeo viral, tá? Uma proteína chamada de P24. Essa proteína P24, gente, ela pode ser utilizada nos testes imunológicos para a gente identificar a presença do vírus HIV, tá? Então, é a pesquisa de antígeno viral. Hoje se fala muito, né? Vocês estão vendo aí o COVID. Aí no teste rápido tem aquele teste de antígeno viral, não é assim? O pessoal lá procura uma proteína chamada de proteína S, também chamada de proteína spike. Aqui no HIV, a gente procura essa proteína P, ok? Então eu posso fazer o estudo dessa proteína P. Desse vírus, né? Opa, perdão, Wilson. Fala de novo, por favor. No caso dessa P24, ela é específica do HIV, né? É, exatamente. Só isso que eu ia perguntar porque eu estou aqui na faculdade e aí eu não estou ouvindo muito bem. Eu tenho que escorar meu ouvido aqui. Mas para saber se cada antígeno cada vírus tem é específico. Sim. Tá? Existem outras, eu posso fazer identificação também com a proteína P17. Por Western blot, que é uma técnica imunológica, eu posso também fazer pesquisa dessas glicoproteínas aqui, ó, GP20 e GP41. Posso fazer também, mas em geral a maioria dos testes usam a proteína P24, tá? Então, gente, o que a gente normalmente busca, né, são estruturas que podem despertar a resposta imune. A maioria dessas estruturas são proteínas, tá certo? Então, uma delas é a P24. Posso usar a P17, posso usar a glicoproteína GP20 e GP41 também, tá? Só que eu tenho que saber onde que fica cada uma dessas estruturas, tá certo? Então, ó, a P24 é o capsídeo viral, é a estrutura que protege o RNA. Então, essa estrutura laranja aqui, ó, é o capsídeo viral. Mas externamente eu tenho uma estrutura chamada de proteína P17. Ó, tá aqui, que é essa estrutura roxa, ó. Ok? Essa estrutura roxa protege o capsídeo viral também. E aí vocês viram lá nos mapas mentais que os vírus, gente, eles podem ter membrana externa, como podem não ter, tá? Eles podem ter uma
uma membrana externa, né, que é uma camada lipídica. É uma bicamada, semelhante à estrutura das nossas células, tá? Da nossa pele. Então, externamente, esse vírus também apresenta um envelope, tá? Que é essa estrutura azul, ó, tá? Cheia de fosfolipídios, ó. Que está mais externamente, né? É a membrana, é o envelope desse vírus, tá certo? E imerso nesse envelope, a gente tem essas glicoproteínas aqui, ó, que parece uma estruturazinha de um dardo, né? Que a gente usa para flechar alguma coisa. Esses dardos, né, a gente encontra tanto a glicoproteína GP20 como a GP41. A GP, na realidade é GP120, tá, gente? Perdão. Anota aí. GP120, tá? A GP41, gente, é a estrutura que está imersa na bicamada. Ok, ó? Esses pauzinhos aqui, ó. Tá? A glicoproteína GP120 é a pontinha essa da borboleta, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Essa aqui, ó. Ok? Para que, professor, ela tem essas coisas? Essas glicoproteínas vão facilitar a entrada do vírus na célula. Em que célula, professor? Principalmente os linfócitos do tipo TCD4. Ok? Então, toda essa estrutura aí, gente, ela é fundamental para a sobrevivência do vírus e também é fundamental para a virulência desse vírus, para a capacidade que ele tem de penetrar em uma célula. Então, aqui eu tenho, ó, um exemplo do ciclo de vida do HIV. Então, aqui eu tenho a estrutura do vírus, ó. Então, você tem o DNA viral, né, que é uma molécula de RNA. Então, você tem o genoma dele, duas moléculas de RNA, fita simples. Você tem o capsídeo viral em laranja, que é a proteína P24. Aqui ao redor a gente tem a proteína P17, que é a estrutura roxa. E externamente a gente tem a membrana, né, a bicamada lipídica, envolta pelas glicoproteínas GP120 e GP41. Professor, precisa saber? Precisa saber, tá? Então, gente, eu tenho esse vírus aqui. Aqui embaixo, ó, isso aqui é o linfócito, tá? Então, o que é que vai acontecer? Aqui na membrana do linfócito, gente, existem receptores, tá? O pessoal da turma de vocês está aqui assistindo a aula de lá. Só venham assistir a aula de vocês, ó. Estão perdendo aula, gente. Olha os filões, ó. Estão gazeando minha aula. Estão gazeando minha aula, gente. A galera. Tá? Galera tá gazeando aula. Gente, brincando, tá? Mas o pessoal tá aqui. Então, o que é que acontece, gente? Ó, aqui na membrana do linfócito existem receptores que podem reconhecer esse vírus, tá? Existem dois tipos básicos de receptores. A gente tem o CCR5 e o CXCR4, tá? Esses receptores reconhecem aquelas glicoproteínas de membrana do vírus. E aí permitem, deixa eu ampliar aqui, ó, fica mais fácil para vocês, ó. O receptor permite a integração com as glicoproteínas, aí vai haver a fusão desse material, dessa célula viral com a membrana da célula, e aí, gente, a bicamada da nossa célula não é lipídica também? Semelhante dissolve semelhante. A membrana do vírus é o que, gente? Lipídica. Então, vai solubilizar, nesse processo de entrada, vai solubilizar também a membrana do vírus, o que vai permitir a entrada do material genético do vírus na célula. Ok? Então, o material genético, né, o RNA do HIV vai entrar e também as enzimas, como transcriptase reversa. Esse material do vírus, gente, tá? Esse RNA viral, ele vai precisar usar a maquinaria de quem? Da nossa célula. Então, esse RNA viral, ele entra no citoplasma e vai se direcionar para onde, gente? Para o núcleo da nossa célula. Lá no núcleo da nossa célula, junto com a enzima transcriptase reversa, eles vão fazer o quê? Utilizar a nossa maquinaria celular para poder produzir novas moléculas de material genético viral para produzir proteínas do vírus.
Então, aqui eu tenho, ó, o DNA desse vírus integrando ao DNA da nossa célula. O genoma desse vírus vai ser transcrito em uma molécula de RNA. Vai haver a síntese proteica a partir dos ribossomos. E eu vou ter, gente, a produção de proteínas do vírus HIV. Ok? Então, ó, aqui eu tenho a formação, né, a montagem dessa proteína viral, ó, da estrutura do vírus. E aí, se ele infectar essa célula e quiser expulsar, sair dessa célula, digamos assim, né, se ele quiser ser expulso, ele se desloca para a membrana, ó, e aí ele se funde com a membrana da nossa célula, que é lipídica, e aí lá em cima vai ter também as glicoproteínas do vírus. E aí eu tenho a liberação do vírus, ok? Que pode agora infectar novas células. Gente, eu vou passar um vídeo para vocês, ok? Mostrando isso. Deixa eu só descompartilhar a tela aqui, que eu vou botar o áudio, tá? Que o vídeo tem áudio, tá? Tá certo, Dorinha, sem problemas, tá? Eu tava brincando com a turma aqui, gente. O pessoal tava assistindo a aula, não sei se é de Diógenes. Som do computador, janela. Gente, dá para ouvir, ó. Olha aí, viu? Saiu o som para vocês? Saiu sim, prof. Massa. Então, o que eu acabei de mostrar ali, eu vou mostrar num videozinho para ficar mais fácil, tá? Para vocês darem uma observada como é esse procedimento. Então, dá uma olhadinha aí. O Ministério da Saúde estima que existam no Brasil hoje centenas de milhares de indivíduos infectados pelo HIV, que não sabem disso, porque não têm sintomas ou nunca fizeram nenhum teste para a detecção da infecção. O diagnóstico permite contribuir para a interrupção de cadeias de transmissão e tratar prontamente os indivíduos infectados. Acompanhe a seguir as principais características do vírus causador da imunodeficiência humana e veja em detalhes como se dá a resposta imunológica ao HIV e quais os marcadores da infecção utilizados no seu diagnóstico. Existem dois tipos de vírus da imunodeficiência humana, o HIV-1 e o HIV-2, classificados no grupo dos retrovírus. Os retrovírus têm seu material genético constituído por RNA e tem a enzima transcriptase reversa. Essa enzima é capaz de transformar o RNA viral em DNA. Esse DNA viral pode então inserir-se no genoma da célula infectada. O HIV-1 e o HIV-2 pertencem à família dos lentivírus, que causam infecções de progressão lenta. Antes de acompanhar como acontece a multiplicação viral, observe agora como é a estrutura do HIV-1. Você pode ver que o genoma do HIV-1 é composto por duas fitas de RNA. Junto a essas fitas, dentro da partícula do vírus, existem três enzimas: a transcriptase reversa, a integrase e a protease. Uma estrutura constituída pela proteína P24 envolve o ácido nucleico e as enzimas, compondo assim o cerne viral. O cerne, por sua vez, é envolvido por uma camada de proteína P17. Ao redor de tudo isso, repare que há uma camada mais externa, o envelope, que contém lipídios e as glicoproteínas GP41 e GP120. A GP41 atravessa o envelope e está ligada à GP120, que é a projeção mais externa do vírus. Essas glicoproteínas serão responsáveis pela conexão do vírus com a célula hospedeira. Como você pôde observar, as proteínas e glicoproteínas virais são identificadas por números. Esses números correspondem ao seu peso molecular. Veja agora como o HIV infecta células humanas. O HIV infecta células que possuem receptores do tipo CD4 na sua superfície e que participam ativamente na defesa contra micro-organismos. Por exemplo, os linfócitos do tipo T auxiliar, os macrófagos e as células dendríticas. A partícula viral se aproxima da célula
e a glicoproteína GP120 do vírus se liga ao receptor CD4 da célula. Em seguida, acontece a ligação com o correceptor. O envelope viral se funde à membrana celular e o cerne é liberado no interior da célula. A partir daí, ocorre a multiplicação do vírus. No citoplasma celular, o cerne viral se desfaz e ocorre a liberação das fitas de RNA, da transcriptase reversa e da integrase. A transcriptase reversa copia o RNA viral e cria uma fita de DNA. Em seguida, a mesma enzima degrada a fita de RNA viral e forma uma fita complementar, originando uma molécula de DNA dupla fita. A enzima integrase se liga a esse DNA e esse conjunto é direcionado ao núcleo da célula. A integrase então incorpora essa molécula ao DNA da célula hospedeira. Continuando, o DNA viral é transcrito como qualquer outro gene da célula, dando origem a um RNA mensageiro, que poderá ser na forma de fragmentos menores ou ter o tamanho completo do genoma viral. Todas essas moléculas se deslocam para o citoplasma da célula. Os fragmentos menores são utilizados na síntese de proteínas, que são processadas por proteases celulares, gerando assim as moléculas que irão formar a partícula viral, bem como proteínas que irão auxiliar na replicação do vírus na célula. Em seguida, o RNA viral e as proteínas virais são reunidos próximo à membrana celular e formam novos vírus. Então, por um processo de brotamento, os novos vírus saem da célula infectada e adquirem o envelope lipoproteico e proteínas de superfície. Após o brotamento, a protease viral inicia o processamento das proteínas na partícula viral, o que marca a maturação da superfície, e isto torna os vírus capazes de infectar novas células. Você viu como acontece a multiplicação viral. Começam a circular no sangue as partículas do vírus, que contêm o RNA e as proteínas virais. A partir daí, são produzidos anticorpos contra essas estruturas. Janela diagnóstica é o período no qual não existe nenhum teste molecular ou imunológico disponível que seja capaz de detectar a infecção. Já o termo janela imunológica refere-se ao período no qual não é possível detectar anticorpos circulantes contra o HIV. O primeiro marcador que pode ser detectado após o contágio é o RNA viral. Com a multiplicação dos vírus, pode-se detectar em seguida a proteína P24. Com a progressão da infecção e da multiplicação viral, começa a produção e circulação de anticorpos contra as proteínas do envelope viral. São estes anticorpos que os testes imunológicos rápidos e convencionais irão detectar. Observe na figura que logo após o aparecimento dos anticorpos, ocorre uma redução na quantidade de RNA e de P24 circulantes no sangue. Atenção! Não existe nenhum teste molecular ou imunológico que tenha 100% de sensibilidade diagnóstica. Ou seja, qualquer teste pode gerar resultado falso negativo se ele for utilizado durante o período de janela diagnóstica ou janela imunológica. Da mesma forma, não existe teste molecular ou imunológico com 100% de especificidade, por isso podem ocorrer resultados falso positivos. Um algoritmo é uma estratégia ou um conjunto de instruções sequenciais que levam à solução de um problema. Sua representação gráfica é chamada de fluxograma. O Departamento de DST-AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde estabelece em portaria fluxogramas para o diagnóstico da infecção pelo HIV. Consulte a Portaria 29, de 17 de dezembro de 2013, para conhecer os fluxogramas definidos para o diagnóstico da infecção pelo HIV no Brasil. Assista às aulas sobre os testes oferecidos pelo Ministério da Saúde para saber mais detalhes sobre as características e indicações de utilização dos testes para o diagnóstico da infecção pelo HIV. E atenção! Consulte sempre a Biblioteca de Apoio Telelab.
Seu manual contém informações detalhadas sobre os fluxogramas, leitura e interpretação dos testes de emissão de laudos. Leia todo o material e estude com atenção. Ele é atualizado cada vez que surgem novas recomendações ou metodologias registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e validadas pelo Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Gente, deu para entender? Sim, eu só fiquei Pode falar, Fiquei Willis. confuso um pouco com a diferença entre janela diagnóstica e janela imunológica. Eu achava que era a mesma coisa. Não, é o seguinte, deixa eu voltar lá na imagem para você dar uma entendida aqui. É o seguinte, tá, Willis? No interior, Tem uma pequena que contém diferença em em conjunto relação... todas essas ao inicio. Ela diagnóstica é o período no qual Ó, não existe nenhum teste molecular ou imunológico disponível que seja capaz de detectar a infecção. apareceu outra aqui. Já Ah, não dá não. Tem que ser... a partir daí, DNA ao DNA viral, caso seu DNA viral detectar a infecção. Aqui, ó. Willis, é o seguinte, janela diagnóstica, tá aqui de 0 até um pouco mais de uma semana. Nessa janela diagnóstica, é um momento onde nenhum teste, ok? Seja ele molecular, seja ele de antígeno, ou seja ele de anticorpos, eu não consigo determinar, eu não consigo diagnosticar a presença de infecção. Então, por exemplo, ó, o paciente é infectado pelo HIV, ok? Então, o paciente contraiu o vírus. No sangue, esse vírus só vai começar a aparecer, ou seja, o material genético desse vírus só vai começar a aparecer após uma semana. Aqui, ó, em laranja, ok? Deixa eu pegar aqui a lanterninha aqui. Cadê? Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Eu não sei se tá em cima aí para vocês, ó. Começa em laranja o RNA, ó, tá? Então, nesse intervalo aqui, ó, em uma semana eu nem tenho ainda RNA, nem tenho antígeno P24. Deixa eu riscar. Acho que dá para riscar. Aqui, ó. Nesse período, ó, daqui para cá, eu nem consigo detectar ainda RNA, nem consigo detectar a proteína P24 e nenhum tipo de anticorpo. Esse período a gente chama de janela diagnóstica. Ok? Deixa ele mostrar aqui a janela imunológica. Tá? O Ministério da Saúde estima que existe Volta. Aqui, ó. Olha a janela imunológica, tá? A janela imunológica, deixa eu apagar aqui. A janela imunológica, ela vem até aqui, ó. Tá? Então, a janela imunológica para o HIV é aproximadamente 3 semanas e meia, tá? Aproximadamente 20 a 25 dias. Na janela imunológica, eu não consigo identificar quem? Anticorpo. Ação do sistema imune. Ou seja, eu não consigo determinar anticorpos. Então, a Ok? imunológica tem a ver com a identificação do anticorpo e a diagnóstica Isso. com alguma estrutura que possa mostrar que aquele antígeno está ali presente. Está presente. No caso, aí vai ser o P24, que é que caracterizaria primeiro, né, no teste. Exato. Exatamente. Tá? Na janela imunológica, eu vejo a ação do meu sistema imune. O meu sistema imune, eu reconheço a partir de quem? Anticorpos. Então, a janela imunológica é o tempo necessário. Nesse período aqui, gente, ó, o meu sistema imune, ele está processando quem? Os anticorpos. Aí vamos voltar lá para o conteúdo. O período de Pode janela falar. imunológica sempre vai ser maior, né, vai demorar mais a aparecer do que o da janela diagnóstica, né? Normalmente sim. Normalmente tá? Então, por que isso acontece? Gente, anticorpo é imunidade adquirida. É uma resposta mais lenta.
O meu corpo ele precisa pegar aquele vírus, fagocitar, levar lá para o baço ou para o linfonodo, apresentar o antígeno ao linfócito T, para poder esse linfócito T depois apresentar o linfócito B e induzir a produção de anticorpos. Então demora, ok? Então esse período no qual o meu corpo está produzindo anticorpos e eu ainda não consigo identificar, a gente chama de janela imunológica. Janela diagnóstica é o tempo pelo qual, se a gente faz o teste, eu não consigo identificar a doença. Ok? Então, no caso aqui, ó, da janela diagnóstica, é esse pedaço aqui, ó, de aproximadamente 1 semana. Se o paciente se infectar hoje pelo HIV e amanhã ele for fazer o teste, vai dar negativo. Só vai começar a positivar a partir desse período aqui, ó, a partir desse ponto. Ok? E não é todo teste que vai positivar. Se nesse ponto aqui, gente, ó, se nesse ponto aqui, o paciente está com HIV e eu peço dosagem de IgG e IgM, vai dar negativo. Só vai positivar nesse ponto aqui se for pesquisa de RNA. Ok? Se eu quiser pesquisar o antígeno P24 aí, professor, nesse período, não vai positivar. Só vai positivar a partir de onde? Daqui, ó, onde eu tenho a P24 sendo produzida. Então, nesse segundo ponto, eu consegui identificar tanto o RNA quanto proteína P24. Ok? Tranquilo, gente? Deu para entender agora, Willis? E o restante, deu para entender, gente? Sim, sim. E o restante do pessoal? Massa. Então, vamos lá. Então, vamos dar continuidade, tá, gente? Então, em relação à transmissão, tá? Não é novidade para ninguém, tá? O contato sexual é a forma mais comum de transmissão do vírus HIV, porém não é a única, tá certo? A gente pode ter transmissão da mãe para o filho. Esse processo a gente chama de transmissão vertical, tá? Que acontece durante o parto, ok? Já existem alguns relatos que pode acontecer também a transmissão através do leite materno. Não é tão comum, tá? Mas pode acontecer. E é por isso que algumas pessoas evitam amamentar quando a mãe, ela é HIV positiva. E aí, gente, nos hospitais tem o que a gente chama de banco de leite, onde existem pessoas que fazem doação de leite para bebês que a mãe tem dificuldade de amamentar. Ok? Uma coisa, a gente pode ter, ó, inoculação de sangue ou produtos que tenham o sangue, né? Então a gente pode chamar isso de transmissão parenteral. Deixa eu pegar um exemplo. Aqui, gente, ó. Aqui em minha mão, eu tenho... Deixa eu descompartilhar a tela. Pronto, ó. Aqui na minha mão, eu tenho um tubo de coleta de sangue. Isso aqui é possível de transmitir HIV também, tá? Ou por uma seringa, me cortei em uma seringa, ou se eu tenho alguma barreira minha física rompida, por exemplo, a minha pele está cortada, e esse sangue aqui eu entro em contato, se o sangue ele tem HIV, corre o risco também de se contaminar, tá? Então, por isso que a gente sempre pede, gente, usem luva no laboratório. É o que eu falo, gente, aqui na aula, eu sempre vou falar, principalmente na aula prática, o que acontece na teoria e o que acontece na prática. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas não usam luva no dia a dia. Infelizmente. Tá? Infelizmente, as pessoas, elas não usam luva no dia a dia, tá, gente? As pessoas se confiam muito. Ah, não dá problema não, eu trabalho com isso aqui faz muito tempo, nunca teve problema. Aí as pessoas caem, gente, numa cilada. As pessoas acham porque nunca deu problema, acham que nunca vai dar problema. Só que, gente, acontece um dia de dar problema, tá? Vai acontecer o dia de dar problema, professor?
Vai. E aí a pessoa vai se arrepender amargamente de não ter tomado as medidas mais cabíveis. Tá certo? Então, gente, muito cuidado. Uma outra forma de transmissão é a partir de drogas injetáveis. Ok? É a partir de drogas injetáveis. Tá? Pacientes que fazem uso de drogas como heroína, por exemplo, né, que é injetável, e faz compartilhamento de seringas, pode acontecer, tá, de o paciente desenvolver o HIV. Tá? Uma outra forma, gente, mas em menor escala, tá, é a transfusão a partir de doação de sangue. Tá certo? Pode acontecer, professor, por doação de sangue? Pode. Não é comum, mas pode acontecer. Professor, por que é que não é comum? Gente, hoje nós temos, como é que eu posso dizer? Ensaios, né, que identificam o HIV de forma muito mais sensível e específica do que antigamente. Então, hoje, a gente consegue ter uma segurança maior na doação de sangue. Sempre que vocês fazem doação de sangue, antes de seu sangue ir para um paciente, essa amostra sua ela é testada contra o HIV. Por quê? Porque eu não posso doar um sangue se o HIV der positivo, a gente descarta. Tá certo? Então a gente tem que ter esses cuidados. Tá certo? Então, deixa eu voltar aqui para o slide. Aqui. Tá? Então, muito comum, tá, gente, de acontecer, a gente precisa estar de olho, tá certo? Então, em relação à prevenção, gente, usar preservativo, tá? Também não é novidade para vocês, as pessoas se confiam muito, tá? As pessoas se confiam muito e acabam não usando preservativo, tá certo? Uma outra forma de prevenção, para pacientes que são usuários de drogas intravenosas, interessante reduzir o compartilhamento de seringa, tá? Não é bacana já que ele use droga, mas se ele usa, o problema é dele, beleza. Para ele evitar isso, o que é que ele deve fazer para ele evitar uma contaminação com HIV? Evitar que ficar compartilhando seringa. Então, que ele tenha a seringa dele, o colega tenha a sua própria seringa, para evitar, gente, transferência de sangue, ok? E uma outra forma que a gente vê bastante é o quê? Campanhas para aumentar a conscientização da população sobre o HIV. É por isso que na TV a gente sempre vê campanhas sobre esse processo de educação em relação ao HIV, né, gente? É aquilo que eles falam, quem vê cara não vê AIDS. Gente, só porque a pessoa tem um rostinho bonito, não quer dizer que ela não vai adquirir AIDS, não. Tá? Então, muito cuidado, tá certo? Então, você que gosta aí de farrar demais, então muito cuidado, tá, gente? Farrem com segurança, tá certo? Em relação a diagnóstico, ó, a gente pode fazer detecção de anticorpos, que pode ser de que tipos? IgG e IgM, principalmente. A gente pode fazer um isolado viral, tá? Tem como a gente isolar o vírus. Aqui não tem, mas tem a questão do antígeno viral. Principalmente a proteína P24, ok? Quem for da biomedicina e da farmácia, vão ver lá na frente isso com mais detalhes, tá? Existem 4 testes, né, que a gente... Na verdade, existem mais. Teste imunológico, a gente tem testes de primeira, segunda, terceira e quarta geração para pesquisa de anticorpos, tá? A gente também tem os famosos testes rápidos, também, igual como tem no COVID, tá? E a gente também tem a detecção de partícula viral, que a gente vai detectar quem, gente? O RNA, ok? Esse teste vai ser realizado a partir do PCR, reação em cadeia de polimerase.
é o mesmo método, gente, para a determinação de quem? Do Covid-19, tá? Esse PCR aí não é proteína C reativa. Esse PCR aí é reação em cadeia de polimerase, tá? Um teste molecular. O pessoal da biomedicina está pagando, né? Biologia molecular com Merck. Então, é aquela técnica de reação em cadeia de polimerase. Eu vou amplificar esse material genético, caso ele exista ali na amostra, eu consigo identificar isso. Tá certo? E aí, gente, nós finalizamos a nossa disciplina, tá? E aí eu queria, gente, de verdade, agradecer a todos vocês, tá? Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por terem participado das aulas, tanto teóricas quanto práticas. Espero de verdade que, de alguma forma, eu tenha contribuído com o aprendizado de vocês. Eu queria ontem ter preparado aqui eu ia fazer um Mentimeter, não sei se vocês já viram, né? Uma nuvem de palavras, para saber o que é que vocês tinham achado da disciplina. Tipo, qual o sentimento? Se vocês quiserem colocar aqui também no chat, não tem problema, né? Qual o sentimento após vocês terem descoberto esse novo mundo da microbiologia e da imunologia, tá? Então, gente, de verdade, eu espero que vocês tenham entendido um pouco, tenham compreendido sobre esse assunto que é fantástico, tá? Dentro da escala, né, da quantidade de conteúdos que vocês têm disponíveis, tá? Gente, a gente finaliza aqui, tá? A nossa jornada com alguns alunos, né? De alguns cursos a gente finaliza aqui, porém com outros alunos. A gente vai se encontrar lá na frente, principalmente o pessoal de farmácia e o pessoal de biomedicina. A gente ainda vai se ver em outras disciplinas, mas não é porque eu não vou ser mais professor de vocês, o pessoal da nutrição, o pessoal da enfermagem. Quem sabe lá na frente possa acontecer da gente estar junto, mas de verdade, gente, no que vocês puderem contar comigo e no que tiver ao meu alcance, tá? Vocês são meus alunos, vão ser ex-alunos, mas no que puder, podem contar comigo. Eu estou sempre à disposição de vocês, tá? No que eu puder estar ajudando, podem contar comigo, tá? Quem me acompanha aí é porque está muito corrido. Parei de fazer minhas lives aí para ajudar um pouco vocês em relação a planejamento, técnica de estudo, estratégias, montagem de cronograma, inteligência emocional. Dei uma parada, tá? Acabou que eu não tive mais tempo, né? Depois que eu assumi essa disciplina. Então, dificultou um pouco, mas quem quiser seguir, vai lá no Instagram, só botar meu nome, Temístocles Ítalo. De vez em quando eu posto alguma coisa, eu posto alguma coisa lá para vocês, porque de verdade, gente, eu me preocupo com o aprendizado de vocês, tá? Eu sei o que o mercado de trabalho espera de vocês, tá? Se aqui tem alguém que já trabalha, sabe o que é que eu estou falando, tá? Sabe de verdade o que é que eu falo. O mercado, ele espera muito de vocês, gente. E espero que, de certa forma, eu tenha contribuído tanto com o crescimento de vocês acadêmico, como o crescimento pessoal de vocês, né? Não sei se vocês prestaram atenção, mas eu puxo muito para algumas outras vertentes que a gente não vê tanto em sala de aula, mas que eu gosto de estar trazendo alguns questionamentos, fazer algumas perguntas para que vocês possam refletir, para que vocês possam crescer e amadurecer. Tá bom, gente? Então, gratidão, tá, gente? Beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus, tá? Se organizem em relação aos estudos de vocês. Quinta-feira não tem aula, tá? A gente finaliza o conteúdo aqui. Então, vocês podem começar a já se programar. Professor, estou com conteúdo atrasado. Gente, dá tempo, tá? Dá tempo recuperar. Mas vocês precisam fazer a parte de vocês. Tá certo? Então, obrigado, gente. Beijo no coração. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Temístocles. Oi, Willis. Eu sei que o som tá ruim aí, mas eu vou tentar. A gente até se encontrou aí no laboratório e eu acabei falando para você com a visão com relação ao período que a gente está vivenciando. Eu, como acadêmico de nutrição, falo a você assim, que é uma disciplina que você conduziu com muita maestria, que a gente sabe que é muito mais direcionado à biomedicina e farmácia, e acaba que é um conteúdo muito complexo. E a gente sabe que essa etapa virtual dá uma falsa sensação em todo mundo, né? O professor
ver ali os alunos disparando 9, 10, 9, 10, 9, 10, mas isso não necessariamente está relacionado à aprendizagem, porque falta o feedback presencial. Eu confesso que eu estou sentindo muita falta, e eu sei que os colegas também, do presencial pelo feedback, do olhar, da participação. Sim, aquele que a gente conversou, né? Está contribuindo numa dúvida, o aluno interage com o outro, existe a competitividade saudável, que você vê que o outro está respondendo, o outro... Essas coisas que faltam. Eu sou muito carente nesse lado da disciplina, porque, infelizmente, aconteceram várias coisas, eu fiquei muito ausente do semestre, mas, assim, a forma como você conduz um conteúdo que é muito complexo, né, e a forma que você realmente sempre dá pinceladas ali relacionadas a esses outros pontos, mercado de trabalho, isso deixa a gente muito tranquilo no fato de saber que a gente tem um docente diferenciado. Então, eu quero agradecer pela nutrição. É um conteúdo que eu sei que ainda vai fazer parte da nossa vida nutricional, em outras disciplinas, vão estar diluídos, principalmente essa questão da micro. Da micro. E espero que quando a gente voltar ao presencial logo, a gente se encontre muito aí nos corredores e que talvez alguém se encante por algo mais de tecnologia de alimentos que envolva isso lá para o TCC e a gente possa ter você como parceiro. Mas, assim, gratidão. Me falta, realmente, eu não tive, digo de certeza, que talvez menos de 70% de aproveitamento por minha parte, mas sempre estou buscando, estou estudando um pouquinho mais e sua parte, eu digo assim, foi feita com louvor. Obrigado. Que bom, Willis. Obrigado, tá, cara? Obrigado pelas palavras. Eu acho que você foi até modesto quando você disse que você se dedicou aí menos de, acho que 30%, né? Você disse que ficou faltando 70%. Acho que você foi modesto nas suas palavras, tá? Você é um aluno que, apesar de que eu acompanho você lá na rede social, não consigo acompanhar todo mundo. Até teve um dia que alguns alunos acho que me adicionaram nessa época de aula prática, eu fiz um stories aí, bombou de resposta, eu acabei não adicionando um bocado de gente, porque foi lá pro final. E aí, eu sei que a sua rotina não é fácil, e você, quando está presente, participa, e isso é o que é interessante, tá, gente? Eu estava conversando com o Willis, uma coisa que a gente comentou, né? A gente entrou nesse consenso de tem que ter o questionamento, gente. Por que é assim? Por que essa é a verdade absoluta? E se fosse dessa forma? Gente, esses porquês é o que vão fazer com que a gente desenvolva um raciocínio crítico, para que a gente possa crescer. Então é o que eu falo. Gente, uma vez eu vi uma metáfora, eu estava assistindo um curso de uroanálise. Deixa eu fazer aqui, a gente tem tempo. Eu estava num curso de uma senhora, a mulher tinha uns 60 e poucos anos, e ela falou o seguinte, gente, ó, o conhecimento ele é como um pêndulo, gente, ok? O conhecimento é como um pêndulo, tá certo? Quando eu não tenho muito conhecimento, eu acho que eu já sei tudo. Porém, à medida... Aí, ó o meu conhecimento aqui, ó. Tá? Aqui é o conhecimento externo. Então, eu acho que tem pouco... Quando eu não sei muita coisa, o meu conhecimento é a bolinha aqui, ó. Quando eu tenho pouco conhecimento, eu acho que eu já sei tudo. Porém, quando eu vou estudando e adquirindo conhecimento, esse pêndulo faz o quê? Ele aumenta. Só que quando ele aumenta, eu descubro, gente, que aquilo que eu sei é muito pouco diante do universo de coisas, ó, que tem fora. Então, isso é a partir dos questionamentos, o porquê disso, o porquê daquilo. Por exemplo, eu estou fazendo um TCC com uma aluna sobre Covid. E ontem eu tive uma reunião com ela e ela está fazendo em relação a essa questão desses tratamentos, né? A gente está vendo muito, trata com isso, não trata, trata com isso, não trata. Gente, só em 2021, quando eu botei o nome lá, ivermectina, já tem muito trabalho novo. Então, se eu paro de estudar, eu perco conhecimento novo. E eu não tenho também como acompanhar todos os estudos, é impossível. Por isso que eu tenho o tempo todo que estar me atualizando, tá? Mas, Willis, seja menos modesto, tá? Pode subir aí a sua barra para pelo menos 80% aí de dedicação, tá? Pode ter certeza. Pela correria que você tem, pela participação sua em sala aqui, você está sendo modesto nas suas palavras, tá? Tenho certeza que você está um pouco mais acima do que o que você está achando que você está. Tá certo?
Mas eu falo na visão mesmo de sei que o alunado quase todo concorda aqui, que a carência, quando a gente escolheu fazer o Unasal pelo presencial, a gente sabe que esse olhar, um olhando do outro... Faz diferença. E outra coisa, eu vejo na vida prática que quanto mais tempo você tem, menos tempo você tem para se organizar. E quando a gente está naquela correria de sair de casa para ir estudar, depois de ir lá trabalhar, quanto menos tempo você tem, maior você se organiza mais naquele pouquinho que lhe sobra, entendeu? Então, realmente, é o meu maior desejo para o segundo semestre, que a gente volte à nossa correria, pelo amor de Deus. Exato. Espero, tá? Não só vocês, tá, gente? Os professores, na realidade, a classe que menos queria esse isolamento eram os professores, tá? A maioria dos professores, eles não gostam muito desse vínculo virtual. Em geral, tá, gente? Não são todos. A maioria dos professores não gostam do virtual. Por quê? Exatamente por isso que eles falou, né? A gente sabe dessa necessidade do olho a olho, tá? Olho no olho é importante. Porém, a gente entrou num processo meio que obrigado, tá? Ou você faz a graduação no sistema virtual, ou você vai parar. A gente já parou basicamente um ano, quase um ano e meio. Ou você para esse tempo, ou você se adapta, tá? E aí é o que eu falo na disciplina de trabalhabilidade. Quem foi meu aluno já viu isso antes da pandemia. A questão da flexibilidade nesse ponto, tá? A gente precisa se adaptar, não é aquilo que a gente quer fazer, lógico, mas para a gente sobreviver, a gente se adapta. Mas espero também, tá? É um desejo que eu também tenho, da gente voltar, se Deus quiser aí, num futuro próximo, espero que seja o mais breve possível, tá? Vou falar uma visão minha, acredito que semestre que vem a gente não volte, tá? Diante do que a gente está vivendo. Eu acho que eu comentei com o Willis, um dia antes da aula que eu encontrei ele aqui, gente, eu tava voltando para casa 10 horas da noite, o pessoal tava fazendo festa, tipo num bar, tinha uma luz de boate dentro, um monte de carro do lado de fora, a galera tá achando que tá nem aí. Aí isso vai, tipo, todo dia é uma gotinha a mais ali. Acaba, de certa forma, dificultando a nossa volta. Então, a gente precisa dessa consciência também, tá? A gente precisa, gente, dessa consciência. Quanto mais a gente se isolar, quanto mais tempo a gente ficar recluso, mais a gente vai sair disso logo. Eu não estou dizendo que você não pode sair, gente, tá? Você pode sair, mas se cuida, tá? Máscara, tá? O tempo todo, álcool, ok? Então, ó, eu uso álcool da faculdade, gente, mas eu sempre ando com o meu frasquinho de álcool na mão. Toco na mão de alguém, tiro do álcool do bolso, passo na mão, tá? Então, se a gente se cuidar, vai dar certo, tá? Então, pessoal, obrigado, tá? Por tudo. Qualquer coisa, podem me chamar no inbox, tá? Não se preocupem, pode aperrear mesmo. Assim que é possível, eu dou o retorno para vocês, tá certo? E se Deus quiser, a gente, como o Willis falou, a gente se encontra no futuro próximo, nos corredores. E é isso, tá bom? Então, pessoal, beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus, tá? Bons estudos, se organizem, gente, se planejem, que vai dar certo. Os líderes, tá? Só dar um recado, os líderes hoje têm um encontro comigo, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento interpessoal, tá? Então, quem tiver das turmas de líderes aí e puder participar mais tarde, hoje eu vou falar um pouquinho sobre perfil comportamental e como vocês podem estar trabalhando isso, né? Vocês enquanto líderes até para melhorar um pouco esse relacionamento dentro de sala, tá bom? Então, pessoal, fui, tá? Espero de certa forma que tenha dado tudo certo para vocês. Qualquer coisa podem me chamar lá aqui no Teams ou lá no Instagram, tá certo? Então, sempre que possível, eu vou estar respondendo vocês, tá? Então, vou parar a gravação aqui, tá? O prazer foi meu, Rosângela. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat aqui, que tá rodando aqui, um bocado de coisa, tá? Complicação.